Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais um programa Palavras Consoladoras, que traz até você esclarecimento e consolo. Trataremos do tema respeito à propriedade alheia. A bibliografia está na descrição deste vídeo. Quem vem para nos auxiliar é nossa convidada Karina Kifini, colaboradora do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja muito bem-vinda, Karina. É um privilégio estar na tua companhia. Olá, Rose. Olá, os nossos queridos internautas. Sempre um grande privilégio nós estarmos aqui em mais um programa Palavras Consoladoras. Então, vamos lá tratar desse tema que é sempre importante, né? Trazer esclarecimento para todos nós. E nós temos que, então, esclarecer, começando. Então, Karina, o que é uma propriedade legítima? Então, nós vamos ir lá na questão de número 884 de O Livro dos Espíritos, onde diz o seguinte: qual é o caráter da propriedade legítima? E os benfeitores amigos nos respondem que não há propriedade legítima, senão aquela que foi adquirida sem prejuízo para outrem. Então, vejamos que a propriedade legítima é aquela que nós conquistamos sem prejudicar a quem quer que seja. Então, essa é a verdadeira propriedade. Normalmente, nós vinculamos a propriedade mais com as coisas materiais, mas a verdadeira propriedade são as conquistas morais que a gente adquire ao longo da nossa experiência evolutiva, essa nossa, podemos falar da nossa reencarnação. Então, tudo aquilo que a gente conquista legitimamente no exercício das nossas tarefas aqui na Terra constitui a nossa verdadeira propriedade. Então, quando a gente fala de propriedade, normalmente a gente vincula a matéria, as conquistas materiais, porque é algo que é pertinente a nós, uma vez que nós estamos no mundo material. Então, logicamente, o que passa na nossa ideia, num primeiro momento, é as questões materiais. Mas a propriedade legítima mesmo é aquela das nossas conquistas morais. E é lógico que é a propriedade que demora mais, que custa mais tempo para a gente adquirir, que dá muito mais trabalho, que a gente envolve os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, essa seria a verdadeira propriedade. Uma vez que tudo nos é emprestado, nós temos o empréstimo de todos os bens terrenos, e isso é tão legítimo que quando a gente desencarna, nenhum velório teve um caminhão de mudança atrás dele. Por quê? Porque tudo que é material fica aqui. Inclusive o nosso corpo físico, que é um empréstimo que nós temos de Deus, que é a casa do nosso espírito. Então, a verdadeira propriedade, a propriedade legítima, são as nossas conquistas morais. E nós damos tanto ênfase para a matéria porque é que a gente consegue palpar, né? Mas essa conquista moral é que a gente sempre vai levar. Muito bom, Karina. E nós podemos, então, dizer se existe uma definição para o direito de propriedade? Também vamos lá no Livro dos Espíritos, né? Que é o que os benfeitores amigos nos respondem. Quando Kardec questiona sobre o direito da propriedade, se ele é indefinido. E os benfeitores amigos nos respondem que, sem dúvida, tudo que é adquirido legitimamente é uma propriedade. Todavia, como dissemos, a legislação dos homens, sendo imperfeita, consagra frequentemente direitos de convenção que a justiça natural reprova. Por isso, eles reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que compreendem melhor a justiça. O que parece perfeito num século parece bárbaro no século seguinte. Isso aqui, nossa, é um material da gente ficar muito mais do que os nossos 15 minutos falando. Porque aqui a gente está falando o seguinte, que a nossa legislação, as leis humanas, elas são mutáveis.
À medida em que nós vamos evoluindo, a necessidade de reformularmos as leis, porque há um avanço, há um progresso, principalmente do ponto de vista espiritual. Porque por mais que nós achemos que a vida é uma bagunça, que tem uma dificuldade, nós estamos caminhando em rumo à luz. Então, se nós olharmos no passado, se nós olharmos de volta ao passado, na história da humanidade, a gente vai ver que muita coisa mudou, muita mesmo. Então, à medida que há evolução do homem, a justiça vai sendo modificada. Só que nem sempre o que é justo para os homens é justo para Deus. Porque o que nos baseia mesmo são as leis divinas. As leis divinas são perfeitas. E nas leis divinas, toda a verdadeira propriedade, ela é adquirida legitimamente através do trabalho. Então, nada nos é dado de forma assim voluntariosa. Há que termos merecimento. E muitas vezes, nessas nossas indas e vindas, no nosso processo evolutivo, muitas vezes os bens materiais são deixados de lado para que nós possamos adquirir outras conquistas, outras coisas de natureza moral. Então, a gente vai modificando o nosso pensamento à medida que a gente vai evoluindo. Então, toda propriedade legítima é a que é adquirida à custa do trabalho. E muitas vezes a gente pensa, por exemplo, que as coisas têm que ser distribuídas equitativamente. Não é verdade, porque Jesus já nos deu a dica que a cada um segundo as suas obras. Então, não é, eu vou trabalhar para outro. Não, cada um vai trabalhar para conquistar a sua verdadeira propriedade. E quando a gente ganha, entre aspas, uma propriedade, vamos falar de uma propriedade material, nós temos responsabilidade em relação a ela, que é fazê-la produzir sempre o bem. E não deixar com que crie mato e um monte de coisa. Não, a gente tem que trabalhar para plantar, para semear, para que a gente possa tirar todas as ervas daninhas. Esse é o nosso processo de evolução. Então, a gente muitas vezes se equivoca, porque nós achamos que Deus está ao nosso dispor em relação aos nossos caprichos. E as coisas não funcionam desta forma. A justiça divina, ela está além dos nossos olhos materiais. Então, tudo aquilo que nós temos é uma concessão que Deus nos dá. E nós temos responsabilidade por tudo aquilo que nós temos. Então, o cuidado que nós temos que ter com as coisas que nos são postas nesta vida é muito, muito significativo. E nenhum de nós sairá dessa vida sem que nós tenhamos produzido de forma produtiva através da lei do trabalho. Então, a legítima propriedade, ela está intimamente ligada à lei de trabalho. Então, todos nós temos a oportunidade de trabalhar, né, Karina? Basta nós termos a boa vontade e o bom ânimo. E aqueles que não têm disposição para trabalhar, que não podem trabalhar, com certeza a assistência também não lhe faltará, né? E Jesus, Karina, lá no capítulo 11 do Evangelho, nos itens 5 e 7, ele nos diz: dar a César o que é de César. O que Jesus quis nos dizer ainda hoje, então, com essa afirmativa? Porque ela é muito atual. Com certeza. Nós temos obrigações no meio material, nós temos obrigações aqui na Terra, principalmente dos impostos. Nem sempre os impostos são justos. Então, naquela época, ninguém gostava de cobrar impostos. Muitas vezes eram impostos exorbitantes que o povo reclamava. Então, eles meio que
eles provocaram Jesus para ver qual que era o posicionamento dele em relação a isso. Aí já sabiamente Jesus pergunta: cadê a moeda? Quem está cunhado nessa moeda? A moeda representa as questões materiais da nossa vida. E na moeda estava cunhado César. Não estava cunhado Deus ali. Não tem como cunhar Deus numa moeda material, porque Deus está dentro de nós. Então Jesus diz a eles: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a verdadeira propriedade, ela está intrinsecamente ligada aos nossos valores morais. Só que nós temos obrigações materiais aqui na Terra. Então, nós temos sim que trabalhar, nós vamos pagar os impostos devidos, porque é uma obrigação nossa como cidadão. E foi isso que Jesus falou para eles. Como cidadão, nós devemos os tributos a César. Mas para Deus, esses tributos não são na mesma proporção. Por quê? Porque a moeda material não paga os valores morais. Tanto é verdade que nós podemos ser imensamente ricos e espiritualmente imensamente pobres. Porque a verdadeira propriedade não está embutida nos valores materiais, no dinheiro. Ele está embutida nos valores do espírito. E aí, quando nós estamos encarnados, a diferença que nós temos é entre o uso e o abuso. Todo uso, ele denota racionalidade da nossa parte. Todo abuso representa imaturidade da nossa parte. Então, que nós saibamos usar os recursos materiais, os bens, as propriedades, de forma de não nos comprometermos, porque o abuso sempre denota desequilíbrio. E foi justamente nesse sentido que Jesus mostrou a eles, que o tributo era devido a César, pelas leis materiais, mas que esse mesmo tributo não era o mesmo que a gente dá a Deus. Muito bom. Karina, a riqueza é o principal meio de realização das necessidades do homem. Sem ela, não haveria grandes empreendimentos, nem atividades, nem estímulos e nem pesquisas. É com razão que ela é considerada um fator de progresso. Assim sendo, como podemos explicar a desigualdade das riquezas? Nós podemos explicar pelo egoísmo. Na realidade, se a gente lembrar da citação de Jesus, a cada um segundo as suas obras, nós nunca vamos ter uma igualdade de riquezas. Por quê? Porque existem hierarquias, existem níveis evolutivos diferentes. Então, pessoas estudam mais, trabalham mais, se desenvolvem mais. Há aqueles que são preguiçosos, que não fazem nada, que querem ganhar tudo, que acham que só têm direitos. Então, é lógico que vão ter desigualdades. Agora, muitas vezes, dentro dessa questão da propriedade, dessa questão das riquezas, do respeito à propriedade alheia, a gente tem que lembrar que nós somos espíritos que temos responsabilidade no desenvolvimento das nossas habilidades, das nossas virtudes. E que a gente não pode achar que tudo vem de forma fácil. Então, há que sempre, sempre pensarmos que a nossa grande responsabilidade é de darmos oportunidade para os outros através do trabalho. Karina, muito obrigada pela tua contribuição. O nosso programa está chegando ao fim e nós, então, vamos agradecer mais uma vez por estarmos aqui e levar todo esse esclarecimento às pessoas, aos internautas. As suas considerações e a tua despedida, Karina. Sempre uma consideração de otimismo nos momentos atuais, momentos difíceis,
em que nós temos que ter muito mais paciência, abnegação, muita confiança, muita oração, muita conexão com Deus. Essa é a mensagem que a gente tem que ter e que a gente saiba usar os recursos, essas propriedades que Deus nos coloca para o bem. Perfeito. E como nos diz Emmanuel, aquele que verdadeiramente serve, distribui sem nunca se empobrecer. Um fraterno abraço a todos.